sejam bem-vindos ao InfluCast, temporada 2023, Insights Digitais. Apresentação de Andressa Grifante, jornalista e especialista em marketing de influência, e Tata Carra, especialista em estratégia digital e community manager. Quinzenalmente você confere um novo episódio no YouTube e nos principais agregadores de podcast. Por aqui, abordaremos sobre tendência da Creator Economy, comunidades, soft skills, empreendedorismo digital e muito mais. Olá, pessoal. Olá, Tata. Estamos começando mais um Insights Digitais. Tudo bem contigo, Tata? Olá, pessoal. Tudo bem comigo também? Tudo certo. Vamos para a pauta de hoje. Então, o insight que a gente quer passar, né, para a audiência dessa vez, vai girar em torno da regulamentação da França, a primeira, né, o primeiro país do mundo a regulamentar a profissão, a atividade de influenciador digital. E aí a gente vai, claro, pontuar algumas coisas que mudaram lá, trazendo para a nossa realidade, tentando fazer um paralelo com o que a gente percebe hoje desse mercado, né? A gente trabalha com influência digital, para quem está chegando agora. Então, eu sou especialista em marketing de influência, a Tata também trabalha na área, também trabalha com conteúdo, branding no meio digital, e a gente vê que realmente, em vários aspectos, parece uma terra sem lei, uma selva de influenciadores, como a gente já lê por aí, mas não é, né? O mundo digital, não só influenciadores, mas todas as atividades que são digitais, elas precisam seguir algumas normas, né? Alguns padrões éticos e de boas práticas, etc. Alguns movimentos já existiram aqui no Brasil e ainda se tenta, assim, criar uma regulamentação para isso, mas não temos ainda. E, bom, só a França até agora conseguiu, né, fazer isso. Então, a gente vê que é algo que é complicado não só para o Brasil. Eu gostaria de começar em como a lei define influenciador, porque eu acho que tudo parte disso. E é difícil aplicar uma lei, uma regulamentação, se a gente não define, não sabe para quem a gente está falando. Contribuindo, os marcos regulatórios também são muito novos, né? Então, quando a gente fala dessa esfera criminal, civil ou de passível de punição, é tudo muito novo, né? Então, a gente também tem que considerar que é uma população que, né, praticamente duplicou, diferente das outras profissões que você tem anos de faculdade. Hoje, qualquer pessoa com boa vontade pode ser influenciador digital, né? Então, eu acho que tem muito também o tamanho desse mercado, né? No Brasil, hoje, a gente tem, né, mais influenciadores que engenheiros, que advogados, não que uma profissão sobreponha a outra, mas a Não, gente não. está falando de um potencial gigantesco, né? Que basicamente você precisa ter algumas ferramentas e uma habilidade, né? Mas aí eu ainda olho isso com muita crítica, porque eu não sei que pesquisa foi essa, tá? Que definiu que são mais de não sei quantos milhões de influenciadores digitais. Ela está considerando só quem se autonomina influenciador, ou ela pegou cada um lá e viu se é influenciador mesmo? Também no meio de influenciador, a gente tem figuras públicas, tá? Se tu pegar o governador do estado, se tu pegar a prefeita de uma cidade, se tu pegar... Ela vai influenciar, mas ela não é uma influenciadora, ela é a prefeita, ele é o governador, ele tem um cargo, e que aquele cargo, sim, influencia, mas por outras razões. Então, ele não pode ser considerado um influenciador. Se tem um cara lá na novela, ele é um ator, ele virou garoto propaganda, e aí agora tá fazendo várias campanhas também na internet. Ele é ator, ele não é influenciador, ele tá também, a partir da notoriedade dele, utilizando alguns canais dele, e às vezes nem são canais dele, às vezes é na TV, na mídia, enfim, ou canais da marca, e ele está comunicando, porque ele é um garoto propaganda, ele vai ser um modelo, ele vai ser um ator. Eu acho que em determinado momento botaram tudo num bolo só, e nem todo mundo é influenciador, sabe? Então, eu acho que começa por aí, tá? A definição da lei. Então, para a França, né, para esse marco regulatório lá deles, para esse texto que define, são pessoas, né, abre aspas, são pessoas que, mediante remuneração ou benefícios em espécie, mobilizam a sua notoriedade junto da sua audiência para comunicar e que postam conteúdos online destinados à promoção direta ou indiretamente de bens, serviços ou qualquer causa. E aí, lá na França, se estima que tenha hoje 150 mil influenciadores.
Então, eles colocam num balaião também, colocam todo mundo que é uma figura pública e que coloca, né, e que divulga. Então, isso se aplica a qualquer pessoa que está usando o seu canal digital, basicamente, para promover coisas. Então, mesmo aquela pessoa que diz, não, eu não sou influenciadora, eu sou uma comunicadora. Jornalistas gostam muito de dizer isso, né? Aí, não, eu me formei em jornalismo, eu não sou influenciadora, eu sou comunicadora, eu sou jornalista. Tudo bem, é jornalista, mas tu tem uma audiência gigante no teu canal e tu tá usando o teu canal para anunciar publicidade, produtos, bens, serviços, causas. Então, sinto te dizer, também podem te chamar de influenciador. Tu pode ser jornalista, pode ter essa formação, tu pode ser Até os modelo. casos das mega celebridades, né? Às vezes ali, Né? tu pontuou, né? Um ator, um cantor, uma pessoa que se envolveu em alguma polêmica. Você pode ver, assim, tem umas pessoas que têm uma alavanca muito grande, né? Aconteceu, sei lá, alguma polêmica, todo mundo começa a seguir. Então, eu acho interessante do ponto de vista, quando a gente fala em remuneração, pela atividade, né, de licenciamento de produtos, serviços, divulgação, criação de conteúdo, mas eu concordo contigo que continua amplo, né, assim, não sei se eles vão depois, né, entrar em camadas de tipos de influência, né, para isso, né. Eu acho que algumas coisas, tipo, aqui pelo menos, para a gente pegar exemplos, né? Eu falei de figuras públicas, então líderes de comunidades, governadores, prefeituras, etc. Essas pessoas que estão em cargo de autoridade, eles vão ter uma audiência muito grande e vão ser pessoas que influenciam, né? Tomam decisões, dão opiniões e tal. Só que eles não vão e nem podem ser remunerados para divulgar algum produto na sua rede, né? Então, para eles já não se aplica, não tem anúncio aí rolando. Agora, eu sei que tem muita gente que não gosta, que acha pejorativo. Ah, eu não sou blogueirinho, ah, eu não sou influencer, não, eu sou comunicadora, não, eu sou uma atriz, eu sou uma profissional, sou uma esteticista e falo. E a minha audiência, como eu tenho muitos clientes, tenho uma audiência gigante, então eu pego ali um anúncio aqui e ali também, faço parcerias. Começou a fazer parceria, não interessa se tu te chama de influencer ou não, né? Se tu é influenciador ou influenciadora ou não, independente do que tu te formou, se tu tem alguma notoriedade e junto dessa tua audiência tu tá promovendo, né, para essa audiência produtos, serviços ou causas, aí já a lei está considerando lá na França como passível a essas regras aí da lei de influência. É interessante, assim, eles ser pioneiros nisso, né, a França é pioneira em bastante coisa, mas acho que é muito mesmo pela falta de transparência, a idoneidade das marcas, né, a gente tem todo esse universo agora de modificação de imagem por IA. Hoje a gente antes estava batendo um papo sobre o tamanho, né, desse mercado, tudo hoje uma inteligência artificial consegue executar. Então, eu acho que chegou num momento muito oportuno, no sentido da gente discutir legislação. Acho que cada vez mais, quando a gente traz regulamentação, não é punitiva. Uma regulamentação, muitas vezes, é justamente para proteger. É prevenir, é prevenção, Já existem várias leis dentro do âmbito digital. E os influenciadores, por estarem, né, anunciando ali dentro, existem leis para publicidade digital, né, publicidade de maneira geral, né, não só no digital. Então já existem leis e os influenciadores, né, que estão no Brasil já estão suscetíveis a essas punições que já existem. Mas muitas vezes não é fiscalizado, muitas vezes não é monitorado. E algumas coisas não estão na lei, não estão previstas, né? Mas já existem, não é que hoje em dia é terra sem lei só porque não existe uma regulamentação de influenciadores, né? Eu acho que vai acontecer muito movimento que foi a LGPD, né? A questão da proteção dos direitos, né, dos dados. Eu acho que cada vez mais é transparência no final das contas, né? O saldo é transparência. Tudo que a gente falar aqui vai ser em cima da busca por mais transparência com a audiência, né? Acho que a gente vai se repetir bastante nesse ponto. Mas indo agora nas questões que estão proibidas na França. Né? Primeiro deles, promoção de procedimentos estéticos cuja prescrição seja exclusiva de profissionais da saúde. Isso está proibido nessa nova lei na França. Até assim, isso é um ponto muito sensível, a questão de saúde, procedimentos estéticos. Hoje a gente vive num momento em que a gente tem muita distorção de imagens, né? Então,
o acesso à informação, se a gente comparar o quanto a gente tinha de informação antes e o que a gente tem agora, a gente é munido o tempo inteiro. Então, é sempre aplicação de filtros, tem realces por IA. Então, hoje a gente tem uma distopia muito grande no que a gente fala em relação da nossa imagem com o que é, né, propagado. E essa questão de procedimentos estéticos, né, eu acho que até falei um pouquinho isso no episódio anterior, tem uma regulamentação própria quando a gente fala de saúde, então tem toda uma parte regulatória quando a gente fala de cartilha de marketing médico, digamos assim, que precisa ser seguida e responsabilizada, né? Passando para o segundo ponto, para a gente evoluir aqui, criptoativos e aplicativos de apostas esportivas. E esse a gente falou amplamente, né? Especialmente esse de aposta, né? Que não seria bem exatamente uma aposta, Blaze, né? Mas é meio que um joguinho ali, e que também está ligado com ganho financeiro. Eu acho que até a gente falou bastante disso no tema, acho que a gente nem se alonga muito no tema, e não tem só a Blaze, né? Se você fizer uma pesquisa rápida aqui no Google, você vai ver um monte de empresa de apostas, de jogos de azar, e eles acharam brechas na lei para sua aplicabilidade, né? Para que eles conseguissem se manter vivos e tendo usuários ativos, né? Então, eu acho que é muito interessante, principalmente do ponto de vista que nem todas as pessoas têm acesso à informação, um tipo de proibição, porque a gente está falando de jogos, né, que liberam sensações do nosso corpo e nos fazem viciar, que nem alguns tipos de substâncias, né? Então, isso a gente falou um pouquinho no episódio anterior, mas eu acho que é muito interessante tudo que a gente possa trazer para mais transparência para o consumidor, né? Então, e assim, eu acho que cai por terra a questão de, eu não sabia que a empresa fazia isso. Todo mundo vai ter coparticipação, né? Quando a gente fala ali, né, na França, eles fizeram uma abordagem ampla. É desde da empresa que contrata, o influenciador, a agência. Então, todos serão responsabilizados caso não esteja dentro dos requisitos da lei, né? E ainda pegando essa parte, que não é bem aposta esportiva, mas foi uma rifa. Recentemente, tivemos influenciadores, se não me engano, de Manaus, presos por um esquema de rifas que foi nada mais do que um golpe. Então, eles movimentaram mais de 5 milhões. E aí a polícia conseguiu desvendar ali, enfim, o golpe e prendeu, né, tanto o influenciador, esses outros parceiros, porque daí se envolveram também, acho que a tia do influenciador, que recebia o dinheiro, teve outros cúmplices aí no esquema, né? Mas esse é um caso que mostra que não é terra sem lei, que muitas das coisas que acontecem na internet, elas podem ser investigadas e pode chegar a uma punição, e que é possível a gente, né, denunciar ou se vê alguma irregularidade. Sorteios da internet, isso é um outro ponto que também e também já foi abordado aqui no InfluCast algumas vezes, porque muitos influenciadores acham o sorteio assim uma super ideia para bombar o número de seguidores. E precisa de uma auditoria, né? Qualquer sorteio, qualquer coisa que tu vá sortear, que seja assim, né? Que conte com a sorte, não podem, né, ser feitas. E existe toda uma orientação das próprias plataformas, né? Precisaria ter uma auditoria e tal. Eu, pelo menos de manhã, eu adoro ver os alertas que o Google me dá né? E uma das palavras que eu tenho é influenciadores, marketing de influência. E não são salvas as vezes em que aparecem escândalos desse tipo, né? Influenciador X foi preso por essa coisa. Então, hoje a gente tem, principalmente essa parte de estelionato, existem delegacias especializadas só nesse tipo de crime digital. Então, não é dizendo assim, um caso específico, mas se você abrir, né, botar esses alertas para monitorar a palavra-chave, você vai ver que todos os dias aparecem esse tipo de informação. Então, né, sempre a gente fala, né, transparência, entender, né, o produto que você vai divulgar, entender os responsáveis, né, por isso. Acho que tem todo um caminho que a gente veio falando. Até eu anotei quando a gente veio falar sobre o tema, também que não é necessariamente um crime, mas a publicidade, os publis sem a devida sinalização, né? Então, a gente Sim, que sabe, esse é o né? terceiro ponto, que a gente já entra, então, para esse terceiro ponto do que está proibido. E acho que é muito importante a gente ter essa transparência com a audiência que está
comunicando, e também a gente encontra marca, né? Porque às vezes o publi é tão bem feito, você nem sabe se é uma propaganda, né? Então sempre é necessário que tenha, né, essa sinalização, né, de hashtag publi, ou alguma sinalização que é uma campanha promovida. Hoje a gente tem, principalmente o Instagram, né, que é a plataforma que a gente mais fala aqui, né, essa sinalização de título, né, de patrocinado ou parceria paga. Então, hoje tem diversas formas que você pode mostrar isso, e lá na França eles já se anteciparam que isso é necessário, né? Isso precisa estar nas divulgações. Isso já está também desde 2020, lá nas orientações do CONAR, que antes mesmo já se falava disso, porque muitas marcas, hoje já esse tema até já está mais amadurecido, mas muitas marcas, no início das publicidades ali com influenciadores, pediam para eles não colocarem que era publi, pediam, sabe? Olha, vou te dar aqui o produto, te pago, mas é para tu fingir que tu comprou, tu tá usando, tu tá recomendando. E muitos influenciadores ainda fazem isso. As marcas muitas vezes não cobram, não vão atrás para ver se tem o publi ali. Isso é um ponto que eu acho que os influenciadores mesmo é que tem que se monitorar. Simplesmente, se é publi, tem que estar sinalizado. Isso é respeito com os seguidores dele, né? É ser transparente, como a gente falou. E já faz um tempinho também saiu uma pesquisa da YouPix que mostrou que a audiência, os seguidores, quando confiam e gostam do influenciador, a sinalização publi não diminui a entrega e o engajamento e não diminui também a vontade desses seguidores, né, da audiência, de comprar o produto. Elas inclusive ficam felizes, as pessoas ficam felizes quando vem uma marca que está patrocinando um influenciador que eles gostam. E assim, até a narrativa fica mais autêntica, né? Eu vi essa semana uma publicidade do Isaías, né? Eu acompanho ele, é um influenciador que eu gosto bastante. E aí ele estava imitando um personagem que ele linkava, não sei se agora era com o Itaú ou qual era a marca que ele estava representando, mas ele criou uma narrativa e não perdeu a essência, porque tinha um hashtag publi, né? Eu fui impactada no TikTok. O TikTok também, assim, ele está fazendo bastante essa campanha, porque em alguns países a gente sabe que ele é até proibido, né? Então, sinalizando cada vez mais que aquilo se trata de uma publicidade, né? O Instagram ele já está muito mais evoluído, é uma plataforma que está há muito tempo já, Pinterest, LinkedIn, mas o TikTok ainda tinha algumas coisas meio ocultas. Mas eu achei muito interessante, principalmente porque não atrapalha a narrativa, né? Como você trouxe aí dados de uma pesquisa. Então, ali é muito mais, ele está sendo transparente, né? É muito mais uma narrativa muito mais forte, né? Uma narrativa muito mais de conexão. A gente sabe que uma compra, às vezes, ela vai ser um impulso, né? Mas ela é muito mais emocional. Ela vai dizer, eu consumo o conteúdo da Andressa, sei que ela vai ter uma narrativa própria, sei os pontos, né? Os valores que fazem eu acompanhar a Andressa, e não vai ser porque ela colocou ali que é publi ou não que eu não vou consumir. Eu vou consumir se for despertada, né? Se o benefício que a empresa vai estar me entregando ou o produto for de qualidade. Então, isso a gente pode até tranquilizar, né, a nossa audiência, tanto de marcas como de influenciadores, né, para o uso. Vamos para o quarto ponto, então, porque aí a gente vai falar de inteligência artificial. Vídeos, fotos cujas imagens foram retocadas, criadas ou alteradas por inteligência artificial sem a devida sinalização, também não estão permitidas nesta lei da França. Eu acho que é um ponto que a gente amadureceu muito, né? Porque se você for olhar do ponto de vista das revistas, catálogos de produto, no passado, todos, sem exceção, tinham edições de Photoshop. Todos, né? Assim, então, se a gente pegar, for olhar para trás, a publicidade, será que mudou tanto assim para agora a gente ter essa mudança? Será que a gente está preparado enquanto sociedade? Acho que tem um movimento muito interessante, né, de geração Z, de querer, né, trazer as coisas mais as claras e ter uma identificação. Esses dias eu vi uma entrevista da Manu Gavassi, em que eles tinham editado tanto a entrevista dela que ela veio ao público dizer que ela não era daquela forma. Então, eu acho que, assim, as IAs, elas vêm evoluindo bastante. Eu acho que tem muita coisa essa semana eu vi assim, tem uma IA que organiza as outras IAs e te aponta o que cada IA faz, né? Então tem uma IA que é de corte de texto, tem uma IA que é de criação de conteúdo, tem uma que é
monta um plano de estudos. Então, eu acho que ela vem nessa evolução, mas eu acho que a gente também não pode fazer esse disclaimer do que é a publicidade. A publicidade ainda precisa mudar muito, até, né, falando em pesquisas da YouPix, quando a gente fala em perfil de influenciador, a gente ainda tem o mesmo perfil, né? Poucas marcas ainda trabalham com a diversidade, apesar de a gente trazer essa narrativa. Vamos dizer assim, né? A gente já teve a oportunidade de trabalhar com sérums específicos. As influenciadoras pediram o produto, testaram o produto para depois fazer a publicidade. Então, acho que isso é uma sugestão de narrativa que as marcas podem, né, encaminhar os produtos, seja, né, de qualquer forma, para que tenha um teste prévio, para depois ter a publicidade. E, assim, eu acho que todo mundo vai ter um pontinho que quer melhorar alguma coisinha, assim, de rosto, quando a gente está fazendo algum tipo de campanha, seja de vídeo, mas é importante ter essa sinalização, né, até, às vezes, quando você vai fazer no Instagram, que você faz com filtro lá em cima, tem o nome do filtro que você usou, quais os tipos de filtro que você usou. Algumas pessoas, como você falou, né, do letramento, algumas pessoas não vão nem saber o que é aquilo ali, vão ver só um nome diferente lá em cima, vão pensar que é uma música, mas não, ali já tem uma sinalização que tem esse uso de filtro. E até a gente falou no episódio passado do casaco do Papa, hoje saiu um fragmento, eu acho que foi do Felipe Castanhari, que ele fala que já hoje posso utilizar minha voz para qualquer língua, né? Tem uma inteligência artificial, por exemplo, esse fragmento que a gente está tendo aqui, né, de discussão, pode passar para o inglês com a minha voz, com a minha tonalidade para outra língua. Então, assim, é um salto muito absurdo, assim, sabe? Essas questões de foto lá, como o Papa com aquele casaco e tal, que a gente já comentou até no outro episódio, já. Quando eu vi aquela imagem, ela não chegou para mim com um aviso, com alguma sinalização. Alguém postou. Ai, gente, ó, viram isso daqui? Olha o Papa tá estiloso. Várias influenciadoras assim que eu conheço repostaram até, olha, o Papa pop, né? Aquela coisa. E não tinha uma sinalização. Mas como regulamentar isso? Porque daí também vem essa outra dúvida, né? Beleza, tem que ser proibido, tem que ter uma sinalização. A França já deu um passo para isso, né? Que é, ó, está proibido. Mas e agora? Como é que faz essa fiscalização? Esse é o ponto que a gente vai começar a observar agora, né? A partir dessa regulamentação, como a França vai agir. Eu acho que só por existir uma lei, talvez esses influenciadores estejam um pouco mais na mira até dos olhos do público. Eles vão começar a procurar mais o público, eles vão começar a procurar mais saber se aquele influenciador está sinalizando tudo, né? O próprio público no dia a dia vai talvez monitorar, porque eles sabem que agora existe uma legislação e as marcas também não vão querer contratar nenhum influenciador que não siga a legislação. Então, eu acho que isso já dá já breca um pouco, né? Já dá uma freada nas irregularidades, nos golpes, na falta de transparência, ainda que eu acho que vai existir um pouco, né? Até as plataformas, assim. Quando a gente fala desse caso da França, eles falaram de derrubar perfis, tem o campo denunciar. Então, assim, a gente está falando de uma extensão de campanha em que tem o influenciador digital, tem as agências, tem as marcas e tem as plataformas, né? Então, as plataformas também vão passar a se adequar com isso, né? Então, tiveram alguns escândalos em que eles tiveram que remover conteúdo. Também tem, dentro dessa lei, né, lendo o texto, eles falam sobre campanhas de sensibilização em escola. Então, acho que vai trazer muito essa questão de o que é o seu direito, o seu dever, mas também vai ter essa fiscalização, principalmente eu sei que o Meta vive vendo essa questão de regulamentação, vive se atualizando, vive mudando os algoritmos, tanto que é uma loucura quando muda os algoritmos, mas isso é uma forma também de proteger o usuário, né? Então, e eles vão ter a experimentação, né? Vai estar na França. A França é pioneira em várias coisas na Europa. Então, logo, logo ali, Reino Unido, tudo vai seguir o mesmo. Eu acho que quando caminho, né? eles mudam se eles sentem no bolso, né? As plataformas. Sim. E aí, se a França em algum momento disser, não, aqui vocês não estão seguindo, vocês não estão colaborando para que essa legislação, né, essa fiscalização ocorra, então vocês têm tantos dias, digamos, né, para fazer algo sobre isso, ou a gente vai. Como a Europa já fez, não só a França, mas isso já teve. O Facebook já teve, assim, na mira, né, desses países que estão mais preocupados com isso, até pela questão do oligopólio, né,
do tamanho que virou isso, né, de o Meta não ter praticamente, das Big Techs, né, todas não terem concorrência, então todo mundo fica muito à mercê do que elas fazem. Então eu diria que de todos esses, nesse cenário de todos esses players aí, de todas essas pessoas que participam do mercado, as plataformas são as que menos estão preocupadas, assim. Sim. Elas mesmas já tiram perfis, né? Assim, elas têm muitos influenciadores e o que mais preocupa é assim, é o montante de grana que está ali. Eu acho que por cair perfil não seria muito o que faria elas agirem muito diferente, não. Acho que grande parte das mudanças desses algoritmos deles é visando lucro. É sempre algo que tem a ver com dinheiro e com políticas, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente tem algo muito macro, né? A gente pode falar sobre manipulação social, manipulação política, vazamento de dados, né? Várias vezes a gente vê o pessoal do Meta indo lá se explicar, pode interferir numa eleição. Então, são coisas que podem até ter um peso gigantesco nas decisões, né, de sociedade mesmo. E aí, o último ponto que também já se conecta com muita coisa que a gente já falou, de saúde e tal, que é a promoção de qualquer item que contenha nicotina, incluindo cigarros eletrônicos, que também é uma coisa que às vezes as pessoas acham que esse cigarro eletrônico é inofensivo, né? Não tem muita pesquisa ainda, acho que conclusiva sobre ele, mas já se entende que ele faz mal, né? Sim, até quando a gente fala de publicidade de cigarros e elementos que contenham nicotina, também tem legislação própria, né? Não pode estar, não é uma, que nem a gente pode ver no maço de cigarro mesmo, né? Tem aquela foto atrás, indicativo, muitas vezes de câncer. E aqui no Brasil né? foi muito bem feita, né? Sim. E até assim, até quando a gente fala em. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Contágio, que ele traz uma perspectiva de por que as coisas pegam. O ato de fumar, ele traz muito uma questão de liberdade, lifestyle. Então, no passado, os grandes filmes, você via os atores fumando, então ele trazia toda uma narrativa. E aquilo foi de uma forma tão impactante na sociedade que você, mesmo tirando o rótulo, ele se assemelhava e queria consumir o cigarro. Quanto mais aquela propaganda negativa atrás, mais ele queria consumir. Esse livro, o Contágio, ele fala um pouco sobre isso, né? Então, ela atinge uma área do nosso cérebro que faz a gente querer consumir, mesmo que tenha uma informação indicativa negativa. Eu fui impactada, eu não sei se ele entra nessa categoria, mas é aqueles narguilé, não sei como é que pronuncia. Então, tinha um funkeiro, eu não vou me lembrar, mas eu acho que era o funkeiro Kevinho, que ele tinha uma essência própria. E aí eu vi ele fazendo publicidade disso no Stories. Mas aí eu não sei se não tem fiscalização, não sei se é possível, mas eu acho que ele entraria nessa categoria, assim. Mas eu não sei qual é a composição, porque não, é um universo muito diferente do meu, assim, para falar, mas para não dizer que eu não fui impactada, eu vi que um funkeiro tinha uma essência própria de uma marca X, dando no Stories. Eu não pensei no narguile, também não sei como é que ele é, qual é a composição, mas também tem, não, acho que não é completamente benéfico para a saúde, não. E acho mesmo que desses pontos aí é o que menos talvez seja um problema aqui no Brasil, né? Mas ainda assim, já existe, como tu falou, já existe legislação para isso. E aqui, lembrando que a gente só pegou os principais, né? Sim. Tem outras, né? Outros tópicos, outros temas ali que foram abordados nessa lei e tal, mas a ideia é pegar esses pontos principais. E até assim, na França, a gente também tiveram uma preocupação justamente com os adolescentes, né? Com o registro, com a autorização dos pais, os casos, né? Eles vão estar passíveis de punição, né? A gente falou, vai ter punições tanto financeiras, né? Eu acho que era na faixa de 300 mil euros a 1,6 milhões, até cadeia mesmo, né? 2 anos de prisão para quem descumprir. E tem justamente essa proteção também para esse público adolescente, né? Na matéria que eu vi, eu acho que foi do Terra, ele fala justamente que o influenciador, principalmente para evitar essa questão de crianças youtubers, toda essa máquina, enquanto o adolescente ou a criança não pode tomar decisões por si, né? Então, quando não tem a maioridade. Então, eles vão reter parte da renda para que quando ele tenha a maioridade para a utilização. Então, isso também é uma forma, porque eu acho que virou também um pouco
Esses dias eu vi um relato, eu acho que era do Cole Sprouse, que é ele fez Riverdale. Ele estava falando que ele foi vítima de uma mãe narcisista, que colocou ele desde muito novo, ele e o irmão gêmeo, fazendo as coisas, e por um tempo ele teve uma mágoa nesse sentido, porque, querendo ou não, a criança e o adolescente, eles ainda não têm o discernimento. Claro que, assim, as pessoas, é só coisa boa, é só publicidade, já tá divulgando. Não, tem pessoas que não escolheram, né? Então, a gente teve casos da Carly, também, Muita ela exposição. escreveu. Então, é muita exposição e uma forma também de proteger, porque pode dar uma ideia que é um dinheiro fácil. E a gente trabalhando na área, a gente sabe o trampo que é para criar um conteúdo, uma publicidade, tem briefing, tem agência, tem refino, tem informações que você precisa criar uma coisa divertida. Então, assim, tem toda uma gama de coisas que precisam ser feitas, é até estressante, assim. Eu falo por mim mesma, quando eu vou gravar um vídeo, eu tenho que fazer 20 vezes, até achar que aquilo é uma publicidade que seja interessante, né? Então, eu acho que também, todos esses aspectos que tu trouxe, a gente falou um pouquinho dos pontos que vão ser cobrados, a gente falou um pouquinho sobre valores, e falou também, né, dessa esfera contendo um pouco de crianças e adolescentes, né? Acho que a gente está dando mais um passo importante, apesar de tardio, né, para a profissionalização da influência, e acho que cada vez mais quem se interessa por essa área é justamente pesquisar informações, ver como é que é basicamente uma tendência assim que funciona, né? A gente pega as referências de outros países, vê o que está acontecendo para trazer para cá. E aí já tem também muito material, assim, eu fui dar uma pesquisa em alguns advogados que eu acompanho, então já tem bastante coisa, assim, pode Sim. tirar um dia só para pesquisar sobre essas informações. Sim, justamente porque, como tu falou, né, colocando os alertas lá e acompanhando as notícias, a gente vê que muito influenciador está se metendo em encrenca, muito consumidor, né, que vai atrás de uma divulgação mal sinalizada. Eu acho que também, fechando, eu acho que fica também um alerta para as marcas. Se ainda não for uma atribuição de competência do seu departamento, acho que é muito interessante procurar agências especializadas de marketing de influência, que já têm a narrativa, que já estão se aprofundando no tema, porque às vezes é um caminho que você vai trilhar muito mais fácil, porque a agência já trabalha com isso no dia a dia, então procurar profissionais sérios, procurar agências para encurtar esse caminho com o influenciador, né? Então, eu acho que isso vai ser reflexo do mercado, mas também fica esse alerta aí para as marcas, né, contarem com uma agência especializada. E também para a nossa audiência, continuar conferindo os episódios, deixar a opinião para a gente, né, a gente gosta muito de saber a opinião de vocês. E para quem não assistiu, né, o caso Blaze, então acompanhem também esse episódio. Isso, voltem algumas casas e acessem alguns dos episódios anteriores. A gente fica por aqui, até o próximo episódio. Tchau, Tatá. Tchau, tchau. E esse foi o episódio de hoje. Se curtiu, compartilhe com sua rede e nos acompanhe também nas redes sociais. Os links estão na descrição deste episódio. Você também encontra mais informações sobre as apresentadoras e essa temporada no site influcast.com.br e no Instagram, @escuteinflucast. Já aproveite para mandar sua sugestão de pauta. Até o próximo episódio.